Graça e paz, amados. Hoje nós vamos meditar num tema muito importante para a nossa vida espiritual: a principal revelação da Palavra de Deus. Qual é a principal revelação da Palavra de Deus? Será que nós estamos convictos desta principal revelação? Porque a Palavra de Deus traz muitas revelações importantes, revelações de bênçãos, revelações de que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. São revelações importantes que falam do cuidado que Deus tem conosco, de como Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Mas a principal revelação é aquela que nos fala de que Jesus é o único e suficiente Salvador para toda a humanidade. O próprio Jesus, quando diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está revelando qual é o objetivo maior do Evangelho: salvação em Cristo Jesus. Seu ministério todo foi baseado nesta verdade. E eu quero ler um texto que está no livro de Atos, capítulo 4, que fala a respeito desse tema, da compreensão desse tema pelos apóstolos depois de passarem por uma grande prova, de uma grande experiência, e também agora compreendendo perfeitamente qual é a principal revelação da Palavra de Deus. Pedro e João estavam perante o Sinédrio porque eles haviam curado um paralítico. Eles haviam curado um paralítico que estava pedindo esmolas na porta do templo, e Pedro e João, quando subiam para orar, se depararam com ele pedindo esmola. E Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. E quando ele olhou esperando receber uma esmola, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. E quando o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram que era aquele paralítico que estava ali na porta do templo pedindo esmola. E isso criou um grande tumulto dentro do templo, quando os sacerdotes souberam que esse homem havia sido curado em nome de Jesus, mandaram prender Pedro e João. E eles passaram a noite no cárcere. E interessante que no dia seguinte, quando trouxeram eles perante o Sinédrio, eu vou ler o texto que fala, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto, aquele milagre que fez com que o paralítico voltasse a andar? O paralítico andasse, nunca voltasse a andar, não, nunca ele andou. Ele, desde a palavra de Deus diz que desde o ventre de sua mãe,
ele era coxo, já nasceu aleijado. Então foi um milagre magnífico, algo que chamou a atenção das autoridades religiosas da época. Então Pedro, para responder a esta pergunta, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A principal revelação da palavra de Deus. Nenhum outro nome há debaixo do céu. Somente Jesus pode resolver a situação do homem. Somente Jesus pode salvar eternamente o homem. Nenhuma religião pode fazer isso. Nada. E o judaísmo estava ali impactado com um milagre que havia sido feito em nome de Jesus. Anciãos, as autoridades, a Bíblia fala que estavam ali reunidos o sumo sacerdote, os escribas, os anciãos, todos reunidos para confrontar Pedro e João acerca daquele milagre que foi feito em nome de Jesus. E eles se incomodavam porque Jesus havia sido crucificado há pouco tempo. Interessante que Jesus, pouco antes da sua morte e ressurreição, pouco antes de partir deste mundo, ele vinha fazendo muitos comentários a respeito do seu ministério. E ele pregava constantemente aos seus apóstolos que ele teria que morrer, ele teria que passar pela morte. E seus apóstolos não compreendiam ainda por que ele teria que morrer, se ele era quem havia de remir a Israel, se ele era aquele que veio para salvar o seu povo. Então, eles estavam muitas vezes amargurados, tristes, porque eles não podiam compreender ainda a principal revelação da palavra de Deus, a principal revelação do Evangelho, que diz que Jesus Cristo veio para cumprir essa missão, morrer em nosso lugar, nos dar a salvação de graça por meio da fé. Em João 14, Jesus diz aos seus discípulos, percebendo que eles estavam amargurados, com o coração turbado, tristes, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus estava dizendo que havia necessidade de que ele morresse em nosso lugar, para nos dar a salvação de graça por meio da fé. Este é o foco central do Evangelho, a principal revelação. Algum tempo atrás, quando fui a um hospital visitar uma irmã que estava já num estado terminal de câncer, e jovem ainda, de 36 anos, com um casal de filhos, uma menina com 12 anos e um menino com 8. E eu fui com a missionária visitá-la na UTI. E quando nós chegamos, que ela nos viu, ela abriu um sorriso. Naquela hora, eu fiquei bastante impactado. Não podia entender como uma pessoa que sabia que ia morrer, porque hoje os médicos já dizem para o paciente que ele vai morrer, que não existe outra alternativa. Antigamente era escondido dos pacientes, mas hoje eles revelam, a grande maioria dos médicos revela ao paciente que ele vai morrer. Ela estava sabendo
porque iria morrer. E quando nós chegamos, ela abriu um sorriso, nós conversamos e falamos a respeito da palavra de Deus, oramos por ela. E ela disse que estava bem, que não sentia dor nenhuma e que estava já ciente da sua situação. Aquilo me trouxe um entendimento maior da revelação da palavra de Deus. Quando nós estamos convictos do principal objetivo do Evangelho, da principal revelação da palavra de Deus, nós nos conformamos com as situações que a vida nos apresenta, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E se for a vontade de Deus, nós não podemos, de maneira alguma, refutar. Como nós vamos contra aquilo que Deus já tem determinado para as nossas vidas? Nós sabemos que Deus quer o melhor para cada um de nós, mas existem situações que nós não vamos compreender nunca. A palavra de Deus mesmo traz em Deuteronômio 29 que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, mas as ocultas pertencem a Deus e elas não são reveladas. Então existem coisas que hoje nós não compreendemos, mas dependendo das experiências e das situações que a vida colocar diante de nós, nós vamos compreender. Quando nós vemos esta revelação que Pedro, quando ele é confrontado pelo Sinédrio, ele diz com autoridade: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele não está em qualquer lugar para fazer uma afirmação dessas. Ele está diante de um sinédrio que crucificou Jesus, que considerava Jesus um charlatão, considerava Jesus um falso profeta. Eles não acreditavam de maneira alguma em Jesus. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, confrontando este sinédrio que não acreditava que Jesus era o Messias, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. E diante dessa religiosidade, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, fazem a afirmação de que não há em nenhum outro salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe religião, não existe nada sem Jesus. Quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele traz para a sua pessoa responsabilidade pela salvação da humanidade. E o texto que concentra todo o Evangelho está em João 3,16. É o versículo mais lido no mundo quando se trata de evangelização, porque ele revela o tema principal da palavra de Deus. A revelação principal da palavra de Deus foi dita pelo próprio Jesus Cristo quando estava orientando um príncipe dos judeus, quando ele estava dialogando com Nicodemos. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus disse esta frase para um fariseu que era religioso, que conhecia todas as revelações do Antigo Testamento, que conhecia todas as profecias messiânicas, e Jesus está ali diante dele, dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, ele veio para trazer a salvação para a humanidade. Esta verdade é a principal revelação da palavra de Deus. E é interessante que agora os discípulos compreendiam que a salvação era espiritual. Não se tratava de remissão de Israel, país, mas da remissão do Israel de Deus, que é todo o povo de Deus, todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a principal revelação
da palavra de Deus e não existe religiosidade nem outro nome que pode substituir esta verdade. A palavra de Deus é um livro radical. Não existe meio termo na Bíblia. Não existe mais ou menos. Ou é salvação ou perdição, ou vida ou morte, ou luz ou trevas, ou céu ou inferno. Fora de Jesus não há salvação. Não existe religiosidade que possa resolver o problema da alma humana. Somente Jesus Cristo. Somente quando aceitamos o sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário, podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida e ter garantida a nossa salvação eterna. Não há outro meio, não há outra saída. A palavra de Deus não deixa nenhuma possibilidade de dúvida. Então, amados, vamos meditar na palavra de Deus, entender que Deus quer que todos os homens se salvem. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos aceitem Jesus como único e suficiente Salvador e tenham a sua salvação garantida por toda a eternidade. É Deus quem garante. É Deus quem assina embaixo. A sua palavra é a verdade. Fique com Deus e Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.